Olá, meu nome é Lohan e hoje a gente vai resolver um exercício de gravitação. O exercício que a gente vai resolver é o exercício proposto de recapitulação do livro de Física, Fundamentos da Física, do Ramalho e Toledo, o exercício P230. O exercício diz o seguinte: que alteração sofreria o módulo da aceleração da gravidade se a massa da Terra fosse reduzida à metade e o seu raio diminuído de 1/4 de seu valor real? Então, ele quer saber qual que é a diferença entre a aceleração gravitacional, no caso, utilizando a massa da Terra e o raio da Terra, e qual a diferença, né, ou qual seria a relação entre essa aceleração e uma aceleração se, né, a Terra tivesse 1/4 do seu raio e metade da sua massa, né? Então é isso que o exercício pede. Então vamos construir aqui esse raciocínio. Então vamos pensar o seguinte: a gente tem uma massa, né, nesse caso hipotético, que vai ser metade da massa da Terra. Vou chamar aqui de mt. E a gente tem um raio, né, hipotético, né, que seria 1/4 do raio da Terra. Então vamos comparar qual seria a aceleração gravitacional nos dois casos. Nesse caso, com nesse outro caso. A gente vai fazer o seguinte: vou desenhar aqui para ficar mais claro o que ele está querendo dizer. Aqui está a superfície do planeta, né? Vamos supor que isso aqui tudo seja a esfera do planeta, que é só um desenho 2D da superfície do planeta. Então você tem um raio, né, que parte de um certo ponto. Nesse ponto eu teria a massa da Terra concentrada nele. E o raio é a distância até a superfície. Raio da Terra. Um outro caso, que ele quer que a gente compare, né, vou botar aqui a superfície. Então eu tenho aqui um raio menor. Né? Esse raio menor é 1/4 do raio da Terra. E a massa é metade da massa da Terra. Então vamos comparar qual seria a aceleração gravitacional aqui com nesse caso. Para isso a gente vai usar duas expressões. Uma é a segunda lei de Newton, que diz que a força é igual a massa vezes a aceleração. A gente quer comparar a aceleração nos dois casos, então a gente vai usar essa segunda lei. E a outra, a expressão da gravitação de Newton, que diz que uma constante G, a força é igual a uma constante vezes uma massa, né? Vou colocar até de outro jeito para ficar melhor. Uma determinada massa, vou botar assim, a massa de um objeto, vezes a massa da Terra, dividido pelo raio ao quadrado. Que raio? O raio da Terra, no caso que a gente vai usar aqui no nosso exemplo. Né? Aqui, a força da segunda lei de Newton, essa massa aqui, é a massa do objeto que está sendo acelerado. Né? Então, vou colocar aqui para ficar mais explícito a massa do objeto, m igual a bj, vezes a. E a aceleração, o objeto ele estaria na superfície. Né? Pode ser qualquer objeto. Então, a gente vai igualar essas expressões, né? Porque a força de atração gravitacional é ela que vai gerar essa aceleração aqui nesse objeto. Então, vamos igualar, a gente vai ter a seguinte expressão: m do objeto vezes a aceleração é igual a g vezes m do objeto vezes a massa da Terra sobre o raio da Terra ao quadrado. A gente pode dividir os dois lados da igualdade pela massa do objeto. Ela aparece nos dois lados da equação. Se eu dividir isso aqui pela massa do objeto, vou ficar só com a aceleração. E aqui eu vou ficar só com g vezes mt sobre rt ao quadrado. Né? Então, se eu dividir os dois lados, né, o que eu vou ter é o seguinte. Vou ter a aceleração é igual a g vezes a massa da Terra dividido pelo raio da Terra ao quadrado. Essa expressão aqui, ela vai dar aceleração nesse caso aqui. Né? Então, a gente precisa obter uma expressão agora para dar aceleração nesse outro caso. O raciocínio é totalmente análogo. Só que a gente vai substituir aqui a massa da Terra pela metade da massa da Terra, que é a massa que a gente vai usar nesse caso aqui. E o raio da Terra ao quadrado aqui por 1/4 do raio da Terra. E vai ter uma outra aceleração. Né? Então, vou chamar isso aqui de aceleração 1.
Agora a gente vai obter a aceleração 2. A aceleração 2 vai ser G vezes mt. Mt aqui, no caso, eu vou substituir por essa outra massa, que vai ser 1 sobre 2 de mt dividido por, no lugar de RT, eu boto meio. No caso aqui, o RT é 1/4, na verdade. 1/4 de RT. Isso aqui tudo ao quadrado. Então, resolvendo isso aqui, a gente vai ter o quê? G é igual a, vou botar o meio aqui na frente, meio, 1/4 ao quadrado dá 4 vezes 4, 16, né? E, no caso aqui, a divisão de duas frações, então esse 16 vai para cima. Então, vou ficar aqui, vou botar no lugar do 1 aqui já o 16. 16 sobre 2. mt sobre RT. mt sobre RT ao quadrado. Então, eu vou escrever essa expressão e essa expressão aqui em cima para ficar mais claro o que está acontecendo. Ó, esse aqui é o A2, esse aqui é o A1. O A1 deu G mt sobre RT ao quadrado. E o A2 deu G 16 sobre 2 mt sobre RT ao quadrado. Reparem que vou trocar a ordem aqui desses dois termos. Vou botar o 16 sobre 2 na frente. Vamos ficar aqui, ó, 16 sobre 2G. Reparem que essa parte aqui, GMT RT ao quadrado, ela aparece aqui em cima. Ela é exatamente A1. Então, eu posso substituir toda essa parte aqui por A1. Então, eu vou ficar com 16 sobre 2 vezes A1. Então, reescrevendo. Então, A2 é igual a 16 sobre 2 é 8. 8 vezes A1. Então, o que acontece no caso aqui? Quando a gente diminui o raio da Terra em 1/4, se diminuísse o raio da Terra em 1/4 e a massa fosse reduzida à metade, o que aconteceria é que essa nova aceleração ela seria 8 vezes maior que a aceleração inicial. Isso é importante porque, à primeira vista, você pode pensar como a massa foi reduzida, a aceleração gravitacional vai ser reduzida. Então, você poderia pensar que seria menor. Né? Mas, de fato, a aceleração gravitacional foi reduzida, a força gravitacional foi reduzida. Porém, o exercício também diminui a distância até esse ponto aqui, que é o ponto que a gente supõe que está concentrada toda a massa da Terra na hora de fazer os cálculos. Quando você reduz a distância, se a gente lembrar que a força gravitacional ela cai com o quadrado da distância, você diminui a distância, você aumenta em R ao quadrado, vamos dizer assim, a força gravitacional. Então, o aumento dessa força em relação a R supera a queda que ela teve em relação a M. O resultado é que, na verdade, a aceleração 2 é maior do que a aceleração 1, ou seja, diminuindo o tamanho da Terra e diminuindo a sua massa, né, convenientemente, a aceleração, na verdade, aumenta. Ou seja, você se sentiria mais pesado, na verdade, nessa situação. Então, essa é a resposta desse exercício. Então, é isso aí. Abraço, galera.